Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivo Donner da PsiTV BSB e nesse videozinho de hoje eu vou continuar falando para vocês, como eu falei no vídeo passado, da questão da influência social. O que me trouxe até esse assunto foi muito a questão que se debate muito, se debateu muito na semana anterior, que é a questão: pesquisa influencia a eleição? Ora, claro que influencia. E então, naquele vídeo, eu mostrei para vocês um pouquinho, né, de um trabalho do Salomon Eliot Ash, lá pela década de 40, se não me engano, 50, em que ele fala claramente da influência social. Então, quando você divulga, né, ainda sob a égide ou sob o argumento de ciência, né, algumas informações, elas na verdade não são informações, elas são métodos de influência social. E hoje, então, eu vou falar mais especificamente de quais são as bases da influência social. A influência social tem reconhecidas 5 bases para que ela aconteça. A primeira base é o poder de recompensa. Essa questão do poder de recompensa é tão interessante, gente, que, na verdade, muitas vezes você consegue persuadir alguém com uma recompensa menor do que com uma recompensa maior, né? E isso vai fazer a pessoa mudar realmente a atitude. Por quê? Ora, porque se ela ganha uma grande recompensa, quando perguntarem a ela, mas como você mudou assim a sua opinião? A pessoa diz, eu ganhei um dinheiro muito bom para fazer isso, né? E a maioria das pessoas tende a concordar com isso, embora em muitos casos não seria de concordar. A segunda base da influência social é o poder de coerção, né? Que hoje a gente conhece mais com o nome de assédio, né? Quer dizer, aquela pessoa que tem um cargo, uma posição mais elevada e, portanto, o outro depende dela para alguma coisa, pode coagir aquela pessoa a mudar de opinião, né? O terceiro poder, né, de influência social é o que está em jogo, inclusive, nessa questão das pesquisas, é o poder de legitimidade. Quando você reconhece, né, conhece e reconhece o influenciador, a pessoa que fala como autoridade no assunto, quando ele tem legitimidade naquele assunto, o que vai acontecer? Você ouve ele falar e você vai dizer, puxa, mas o fulano falou que é desse jeito, né? Por exemplo, o jornal de maior circulação falou que é isso, né? Isso é poder de legitimidade. O poder de reconhecimento, esse foi feito por French Haven, né, em 1959, e ele mostra no poder de reconhecimento que o seguinte: a influência social aí se dá pela questão de reconhecer. Como no poder de legitimidade, a pessoa reconhece a legitimidade da pessoa para falar sobre um determinado assunto, no poder de reconhecimento ela reconhece que aquela pessoa que está falando possui conhecimento em determinada área e, portanto, a opinião dela é muito importante. E o último, né, o quinto modo de poder, que é o poder de informação. E aí nós estamos jogando com uma coisa muito atual, né? Quer dizer, o que é o poder de informação? Agora, vejam bem, o poder de informação tem sido, inclusive, usado em alguns casos de forma errônea, em outros casos muito bem planejadamente, de uma forma muito inteligente, né? Por quê? Porque, olha, se eu tenho o poder de informação, se eu sou dono de um jornal, eu tenho o poder de informação, eu vou passar às pessoas uma determinada informação. E observem o seguinte, quando eu passo a informação, a pessoa que recebe a informação,
imediatamente assume o poder sobre aquela informação. Então, esse poder de informação vai carregar com ele todos os anteriores, né? Se eu reconheço que quem está me informando é autoridade, pode me recompensar pelo conhecimento, tem poder de coerção, porque é poderoso socialmente falando, é legítimo, ou seja, estudou para isso, trabalhou com isso, né? E ainda é reconhecido, bom, eu tenho tudo montado para que ocorra a influência social. Eu não sei se os ministros, né, os iluministas do STF, não têm noção de psicologia social, ou se eles fazem de conta que não têm noção para assim poder atuar com mais precisão nisso aí. Mas por que eu disse que o poder de informação em alguns casos está sendo mal exercido? Porque se eu informo alguma coisa apenas em uma direção, essa informação tem menos força do que se eu informo numa direção, mas também informo sobre a outra direção. Então, por exemplo, quando eu reconheço um determinado defeito, eu, na verdade, estou reforçando aquela persuasão. Mas é claro que eu vou sempre reconhecer um defeito que, de modo geral, é visto como menos danoso do que o poder do outro. E esse é o problema que nós estamos vivendo. Então, nós tivemos notícias aí nos últimos tempos, né, de ações também contra pessoas da esquerda. Ora, por que essa informação foi dada? Gente, só para aumentar o grau de poder que eles têm de manipular a nossa percepção, a nossa informação, a nossa recompensa, enfim. Eles têm poder para manipular tudo. E eles fazem isso e fazem muito. Então, não se iludam, não se enganem. Quando você vê uma notícia, né, dizendo que, puxa vida, fizeram isso com fulano que é do partido tal, não vá correndo acreditar, né? Sempre cheque as informações. Como eu disse no vídeo passado, use a informação da rota central, não a da rota periférica. Como eu falo aqui mais para psicólogos, eu diria o seguinte: se chegasse uma pessoa para ser atendida no seu consultório e dissesse a você, doutor ou doutora, o meu companheiro, a minha companheira é um assassino, você simplesmente acreditaria nisso que a pessoa está te dizendo? Ou você ia investigar isso? Ou você ia procurar ver o que esse paciente estava te dizendo, se tem relevância e se tem base na realidade? Então, por favor, antes de sair por aí dizendo fulano é isso, fulano é aquilo, vejam se a informação tem base na realidade. Se quem informou teria algum motivo para falar aquilo, né? Algum motivo concreto, ou se está falando aquilo apenas para fazer você mudar de atitude, mudar de opinião, né? Isso é fake news, né? Que eu detesto o termo, porque há muito tempo se sabe no Brasil que é uma notícia falsa. Aliás, a experiência mais contundente com notícia falsa foi feita pelos Estados Unidos uma vez, quando um determinado canal, na época ainda nem era de TV, era de rádio, avisou que haviam várias naves, né, alienígenas chegado na Terra. Eles provocaram uma corrida, todo mundo foi para as ruas para tentar ver, etc. E depois eles vieram e disseram, não, era só uma brincadeira. Logo depois disso, né, desse evento, se mostrou a teoria hipodérmica, da qual eu falei lá no primeiro vídeo sobre esse assunto. Ok, gente? Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.